Já? Já. Olá, eu sou o professor Xavier e você está no canal Chá com X. Oi, gente, hoje eu gostaria de estar assim trocando, compartilhando com vocês um tema que, nesse momento, especialmente, que todos nós estamos vivendo, de um grande recolhimento, muito cuidado com a nossa saúde, com a saúde das pessoas que nós amamos, com um olhar atento, quando não preocupado com os destinos do país, do mundo, né? Eu queria trocar um pouquinho algumas impressões, acho que elas são importantes, sobre esse tema que é a empatia. Todos nós sabemos qual que é a relação, o sentimento, a sensação de sentir-se afinado ou alinhada com uma pessoa ou uma situação que nós gostamos, que nós amamos. Então a situação de simpatia é muito conhecida. De antipatia, então, nem se fala. Às vezes é gratuita, muitas vezes gratuita, a gente não sabe de onde vem. Mas o que significa empatia na realidade? A palavra pathos, ela vem do grego e no grego significa paixão, sentimento. Então a partícula sim, que dá origem à palavra simpatia, significa junto com. Daí vem sincronia, sinergia, sintético, quer dizer juntar, aproximar. Simpatia é quando o nosso santo bate com o de alguém e a gente se sente muito bem. Antia é a partícula do contrário, a gente já sabe, então significa quando os sentimentos, quando a sensação não está alinhada. Mas empatia é para dentro, é o sentimento que sintoniza com algo que está dentro da pessoa. Então, a relação de empatia é, dita da maneira mais simples e clara possível, é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, sem muita verbalização, sem muita pergunta, sem muita interferência da palavra. Muita gente chega nesse mundo com uma dose de empatia fantástica. É muito bom estar do lado delas. É muito bom estar do lado dessas pessoas, são empáticas por natureza. Sentem o que você sente, são capazes de se colocar no seu lugar. Portanto, são pessoas extremamente solidárias, extremamente fraternas, extremamente simpáticas, inclusive. E vamos combinar também que algumas pessoas chegaram devendo empatia nesse mundo. Mas a boa notícia é que a empatia, apesar de ser uma característica muito forte de algumas pessoas, é algo que a gente pode desenvolver, é algo que a gente pode fazer crescer em cada um de nós a partir de onde nós estamos. A capacidade de se colocar no lugar do outro, na situação do outro, embora pareça ser uma coisa simples, fácil na fala, ela não é tão simples assim. Porque nós olhamos o mundo sempre na nossa perspectiva, no nosso olhar, com os nossos filtros, com as experiências que acumuladas, né, no transcurso da nossa vida, formaram algumas filtragens dentro de nós. Então quando a gente olha, e isso é uma coisa natural, sempre há um sentimento natural de olhar para o outro ou para situações externas a partir das nossas angulações, dos nossos desejos e, por que não dizer, dos nossos interesses. E ao desenvolver empatia significa que nós começamos a criar uma grande capacidade de deslocar o nosso olhar, de olhar o mundo a partir não só da primeira posição, que é a posição do eu, mas olhando o mundo a partir da posição, da segunda posição, que é a posição do tu, do outro. Como o outro olha o mundo, sente, quais são suas necessidades, o que ele está passando agora, o que ele está sentindo. E quando essa qualidade, essa característica cresce, aí fica melhor ainda. Porque nós passamos a olhar o mundo não só na posição do eu, não só na posição do tu, mas na terceira posição, que é a posição do nós. Como é que o coletivo, como é que as pessoas que vivem comigo, como é que as pessoas que estão ao meu redor também estão se sentindo, que situação elas estão vivenciando. Então a empatia é algo que pode ser treinado. E o grande instrumento para ampliar o poder, a dádiva, esse carisma, esse dom que é a empatia, é a observação. E a observação não é uma observação simples do cotidiano, que a gente está toda hora observando tudo, mas uma observação que é o deslocamento do nosso ponto de vista para poder olhar o mundo pelo ponto de vista do outro. Leonardo Boff, grande pensador, filósofo contemporâneo, costuma dizer que todo ponto de vista é a vista de um ponto. E eu gostaria aqui
de contar uma história curtinha, mas que sempre me impactou muito quando trabalhamos e quando falamos do tema da empatia, que é a história de dois irmãos que moravam juntos, numa mesma propriedade, numa mesma fazenda, em casas separadas. Um era casado, tinha 4 filhos. O outro era solteiro e morava sozinho. Trabalhavam juntos, dividiam tudo que produziam, os grãos, a sua produção, igualmente, meio a meio. Um certo dia, o irmão que era solteiro acordou no meio da noite com um sobressalto e pensou: nossa, o meu irmão é casado, tem uma família grande. Não é justo a gente dividir as coisas pela metade, ele precisa mais do que eu. Então, no meio da noite, ele pegava um saco de grãos e ia despejar esse saco de grãos no celeiro do irmão dele. Naquela mesma ocasião, o irmão que era casado começou a acordar também no meio da noite, sobressaltado, e pensou: meu Deus, o meu irmão é solteiro, ele não tem uma família, quem vai cuidar dele? Quem vai estar com ele nas suas maiores necessidades? Não é justo a gente dividir as coisas pela metade. Então, o que ele fazia? Ele pegava um saco de grãos e ia silenciosamente na madrugada despejar no celeiro do irmão dele. Acontece que um dia os dois se encontraram no meio da noite, debaixo da luz da lua, cada um com um saco de grãos nas costas, indo depositar no celeiro do outro. Bem, o tempo passou, esses irmãos morreram, suas famílias seguiram seu caminho, e muito tempo depois, essa história era conhecida da região, e quando as pessoas daquela localidade foram escolher um local para construir a sua igreja, o seu templo local, escolheram justamente o local aonde esses irmãos se encontraram no meio da madrugada. Porque não havia em toda aquela região um lugar que, segundo eles, fosse mais sagrado e mais santo. Essa história, ela fala profundamente do sentido da empatia num nível muito importante. Não só da capacidade de se colocar no lugar do outro, mas em colocando-se no lugar do outro, querer o bem do outro. E um aspecto muito, muito importante também da empatia é não apenas colocar-se no lugar do outro, não apenas querer o bem do outro, mas, sobretudo, querer o bem do outro a partir dos valores e daquilo que dá significado à vida do outro. Muitas vezes nós queremos ou desejamos o bem, sim, das pessoas, imaginamos que queremos o bem, a felicidade do outro, mas a partir do nosso prisma, das nossas convicções, das nossas crenças, do nosso ponto de vista. Há uma história muito bonita também, muito significativa, uma referência muito simples, ligada à vida do Mahatma Gandhi, que fala exatamente dessa experiência da empatia, de como o olhar transformar a nossa vida, levando sempre em consideração também o sentimento e o lado do outro. Conta-se que no momento em que Gandhi estava numa das suas greves de fome, alguém foi procurá-lo e disse: eu não tenho mais salvação, eu vou para o inferno. E ele disse: por quê? Ele disse: porque eu matei uma criança, Sikh, um hindu disse. E ele disse: de fato, o que você fez é uma coisa muito grave, mas tem um jeito de você se salvar. E ele disse, você vai pegar uma criança, Sikh, e vai criá-lo não como um indiano, você vai criá-lo como Sikh, dentro da sua religião, da sua cultura, do seu modo de vida, da tradição dos seus pais. E assim você se resgata também. Olhar o mundo pelos olhos dos outros, afinar o nosso sentimento com o dos outros, o nosso pensamento, as nossas percepções é uma coisa muito boa. Querer o bem do outro é uma coisa ótima, mas ser capaz de fazer tudo isso considerando os valores do outro, num respeito profundo, grandioso, pelos valores, pelo olhar, pelo sentimento e pela perspectiva do outro, é muito, muito mais importante. Então, que essa força da empatia, ela possa, assim, resgatar e transformar o nosso mundo, a nossa consciência, especialmente no tempo que nós estamos vivenciando agora. Nós fomos todos convocados a voltarmos para as nossas casas, para proteger nossa vida, das nossas famílias, mas de todas as pessoas. Manter-se firme nessa disposição, mesmo que ela seja custosa, difícil para nós, é algo profundamente empático e muito importante,
sinal de respeito, sinal de sintonia com a vida de muitas pessoas. E mais do que isso, num tempo como esse, onde a gente se recolhe, onde a gente volta para as nossas casas e dispõe de um tempo que parece que não tínhamos antes, a gente pode treinar, aprofundar, afinar ainda mais essa dimensão empática da nossa vida, olhando com mais atenção, com mais proximidade, especialmente as pessoas que estão mais perto de nós. E mais do que isso, aquelas que não estão tão perto, mas que pela minha atitude, elas também se sentem contempladas, amadas e abraçadas pela maneira como eu conduzo, como eu sigo e levo a minha vida. A empatia é a alma do ensinamento de todas as tradições religiosas do mundo. Aliás, isso está na essência do mandamento que é chamado a regra de ouro, que não foi inventada por um guru, por um mestre, mas foi difundida e ensinada por todos eles. Queira o bem do seu semelhante como você quer o seu. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Ou, pelo contrário, de forma ainda mais positiva, faça ao seu semelhante aquilo que você gostaria que fizessem para você. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com quem você ama, com quem você gosta, de uma forma empática, alegre, espalhe essa boa oportunidade da gente poder trocar, refletir juntos sobre temas da nossa vida, ok? E quero convidá-la a se inscrever no canal Chá com X e que nos próximos encontros e reflexões a gente possa estar junto, caminhando juntos e trocando bastante coisa boa. Um grande abraço e uma ótima semana para vocês. Você pode cortar, tá? Você bota ele fora, pelo amor de Deus.